a gente vai falar sobre polimorfismo. Essa parte de polimorfismo, ela é crucial para a gente entender e saber utilizar bem linguagens orientadas a objetos, como Java, Scala, C++. E é uma parte que eu vejo que na internet há muita confusão com relação ao conceito de polimorfismo. Porque ele é muito associado apenas à ideia de heranças e à orientação a objeto. Porém, o polimorfismo ele é muito mais amplo. Para entender isso, a gente tem que entender primeiro a questão de tipos. Né? Para que serve tipos de dados? Para alocar de memória. Então, essa resposta é a resposta que eu também tinha na época da graduação. Né? Quando a gente pensa em tipos, a gente pensa, poxa, as linguagens precisam ter tipos, porque as variáveis têm tipos e as variáveis precisam ser armazenadas na memória e para isso ela precisa de um tamanho. Né? Então, quando eu falo que minha variável é do tipo char, no C, por exemplo, ela tem o tamanho de um byte. Quando eu digo que ela é um double, ela tem o tamanho de 8 bytes. Mas não é só isso, né? Porque se fosse só isso, eu podia ter um único tipo e tivesse um modificador com relação ao tamanho do tipo. Ah, eu quero aqui 1 byte, eu quero aqui 2 bytes. Eu podia ter um único tipo, chamado byte. E aí eu tinha modificadores. Ah, eu quero 2 bytes, eu quero 3 bytes, eu quero 4 bytes, 8 bytes. Né? Então o tipo é mais amplo do que isso. Né? O tipo é mais amplo do que isso. Tipo define, né, nos conceitos de linguagem de programação, como um conjunto de valores. Só que um conjunto de valores que tem coisas relacionadas. Né? Então, e essas coisas relacionadas, quando a gente pensa em conjunto da matemática, a gente pode definir por propriedade, né? Ao conjunto das frutas, o conjunto das casas, o conjunto dos mamíferos. Em programação, o que se relaciona normalmente são operações, as operações que definem o que as coisas são. Por exemplo, os números, eu tenho as operações aritméticas. Com strings, eu não posso aplicar operações aritméticas. Eu posso até usar aquele símbolo de mais, que muitas linguagens usam, para concatenar, mas é outra operação, é outro significado. Então, a linguagem B, por exemplo, que é a antecessora do C, era uma linguagem que não tinha tipos. Né? Na verdade, tinha um único tipo, né? Que é uma palavra. Né? Tinha uma palavra. Então você podia ter 2, 3, 4 palavras. Né? Ela não tinha tipos. As linguagem assembly, não tem tipos. À medida que surgiram as linguagens de alto nível, né, na época da crise do software, o que eles queriam é que melhorasse a qualidade do software. E os tipos era visto como uma forma de você melhorar a qualidade do software. Porque se você tem tipo, você define um conjunto de valores que se comporta de determinada maneira sobre algumas operações. Algumas operações, por exemplo, são indefinidas para alguns tipos de dados. Então, o compilador poderia verificar, em termos de compilação, se aquela operação era válida ou não para aquele tipo de dado. E isso a gente melhorava bastante a qualidade do software, porque você tinha aí um programa, né, automático para verificar se as operações fazem sentido ou não. Beleza, então a questão de tipos melhora a segurança e a qualidade do software porque você tem uma ferramenta automática para verificar isso. Mas, se a gente pensar aqui, vou pegar aqui um código em C. Uma funçãozinha muito comum e presente nas bibliotecas, ela é simples, mas ela é presente nas bibliotecas porque ela é muito útil, é a função que dá dois valores retorna o maior. Né? Eu já até mostrei isso como exemplo para vocês, que ela é legal. Vou mostrar como exemplo. Então, se eu tenho um programa aqui em C e quero usar uma funçãozinha que retorna o maior valor, né? Tipo int A recebe o maior
de 10 e 20. Então essa função tem que retornar 20. Ou posso aplicar ela, sei lá, no float. Float y é igual a maior 1.5 e 1.8. Então essa minha função tem que retornar 1.8. Ou um char C receber maior de A e F. Essa aqui tem que me retornar o valor de F. Depois, eu poderia imprimir esses valores. Percent AD, percent F, percent C. Percent. Barra A, Y e C. Então, eu preciso implementar isso, né, essa função. Só que em C é uma linguagem tipada. Então, ao implementar a função, eu preciso já dizer qual que é o tipo. Por exemplo, int A, int B. Diferente do Python, que eu não precisaria de colocar o tipo. Mas se eu tenho tipos, e a minha linguagem é estaticamente tipada, eu tenho que definir lá os tipos dela. E se eu faço isso, essa função maior, eu não posso aplicar valores reais, eu não posso aplicar valores do tipo caractere. Como que eu poderia fazer aqui para esse caso aqui específico funcionar? No caso do Czão aqui. Ela tem tipos, né? Então não tem jeito, tem que colocar tipo lá em cima. Uma forma que eu poderia pensar aqui, né, seria, qual que é o maior tipo de dado aqui? Assim que, tamanho de bytes, o float e o int é do mesmo tamanho, né? Teria o double, né? Se a gente quisesse, a gente poderia voltar com double aqui. Se eu quiser usar essa função com double, eu posso usar como double. Então, aqui, eu poderia botar double, botar double, e botar double. Aí, se A for maior que B, retorne A, se não, retorne B. Ok, né? Mas a minha linguagem, se a minha linguagem ela é baseada em tipos, eu tenho tipos na minha linguagem, e a minha linguagem ela é fortemente tipada, e ela é monomórfica, eu ainda não posso executar isso. Eu não posso executar esse programa, por quê? Maior não espera inteiro. Maior espera double. Maior espera double. Mas muitas linguagens têm a possibilidade de você converter entre tipos, né? Então, uma coisa que a gente poderia fazer é converter
converter isso para tipos. Eu quero que esse cara funcione como maior. Então venho cá, converto esse cara para maior. Desculpa, converto esse cara para inteiro. Esse cara espera double, né? Então, eu vou lá e converto esse primeiro parâmetro para double, esse segundo parâmetro para double. E aqui eu vou ter que fazer a mesma... Aqui, por exemplo, 1.5, ele é o quê? Ele é double ou ele é float? 1.5 é double ou é float? São tipos diferentes. Tem dois tipos, tem um double e tem um float. Não, ele é maior que float, mas ele é outro tipo de dado, né? Existe o tipo double. O compilador tem que definir isso, né? Eu esqueci de olhar isso, porque depende do compilador, da versão do compilador, tudo. Eu acho que deve ser double. Eu acho que deve ser double. No C, ele deve ser double. Mas eu não tenho certeza não, poderia ser float. E isso é importante, porque tem linguagens que, às vezes você precisa, por exemplo, eu já estava testando, era Groove, de Groove para Java. No Java, eu acho que é double. No Groove, é long double. Quando você escreve 1.5, já é long double. Então você tem que fazer os casts. Mas vamos considerar que ele é double. Né? Ou não, vamos imaginar que essa constante fosse float, né? Para a gente fazer toda a parafernália aqui. Então eu terei que converter esse cara aqui para double. Terei que converter para double. Assumindo, né? Assumindo que as constantes são floats. E eu acredito que, em algum momento, algum compilador mais antigo, provavelmente as constantes eram floats. Hoje eu acho que deve ter passado para double. Mas, opa, aqui passa para float, né? Aqui eu passo para float. E aqui é a mesma jogada. Então isso aqui, se a minha linguagem fosse monomórfica, fortemente tipada, levasse a sério a história de tipos. Então, como, inclusive o char, né? O char não é nada mais do que o inteiro, né? Ele pode usar para comparar. Né? Então ele vai converter para double, depois vai voltar para char. Eu acho que vai funcionar. Beleza aqui. Então 20, 1.8 e F. Então funcionou. Mas quem conhece um pouco de C, eu preciso fazer esses caches todos aqui em C? Se o C fosse uma linguagem fortemente tipada, eu precisaria, né? Porque a função era ter um tipo, está dizendo que é double. Não posso passar inteiro para ela. Mas o C não precisa fazer isso. Por quê? Ele faz uma conversão para a gente automática. Essa conversão automática é o que eles chamam de coerção. Já é um tipo de polimorfismo. Isso já é polimorfismo, pessoal. Que observe que agora eu vou... não tá junto. Porque não tem espaço. Né?
Então agora eu mudei meu código, vou compilar novamente, não deu nem warning, nem nada, e também deu o resultado, né? Então, aparentemente, essa minha função está conseguindo funcionar sobre tipos diferentes, né? Por isso que é polimorfismo. Esse tipo de polimorfismo, vou mostrar para vocês a classificação, ele é um polimorfismo ad hoc, e o tipo dele é coerção. Aparentemente, esse cara está funcionando com qualquer tipo de dado. Mas não é verdade. O que realmente está acontecendo aqui é aquele código anterior que eu fiz. Ele converteu, no primeiro caso aqui, ele converteu o 10 para double, o 20 para double, e o resultado disso foi convertido para inteiro depois, e aqui também, né? No caso do char, a mesma coisa. Só que isso aqui, pessoal, quebrou a ideia de tipos, né? Por quê? Eu não falei com vocês no início que o tipos é para melhorar a segurança, a qualidade do software, do algoritmo? Evitar que você aplique operações a tipos indesejáveis? Se a minha linguagem converte todos os tipos entre eles, faz essa conversão e não me impede, uma coisa é eu, programador, explicitamente converter. Outra coisa é a linguagem fazer isso por conta dela. Se ela faz isso por conta dela, parece que a linguagem não tem tipos. Essa minha função maior, eu posso aplicar qualquer tipo dela. Eu aplico inteiro, aplico float, aplico char, funciona. E onde que acontece o problema aqui maior? Então, o cara que está iniciante na linguagem, vai lá, beleza, tá funcionando. Então agora eu quero trabalhar com strings. Então, eu pego aqui uma string e vou lá e falo maior de João e Maria. E isso vai me retornar uma string. Eu vou e vou imprimir depois essa minha string. E aqui em cima eu espero que retorne Maria, né? Maria é maior que João, e depois. Vamos compilar esse código. Vamos ver se ele dá pelo menos um warningzinho aqui, né? Cadê? Ah, deu até um type double. Ah, legal. Deu pelo menos um erro aqui, né? Porque o cara é double, eu estou passando um ponteiro para ele. Mas agora, só para se essa minha função fosse do tipo inteiro, se essa minha função eu declarasse ela como tipo inteiro, o que vai acontecer aqui? Aqui vai retornar 10 e 20. Aqui, ele também vai funcionar porque ele vai fazer a conversão. Só que maior entre 1.5 e 1.8 vai ser maior entre 1 e 1. Então vai ser 1. Vai retornar 1. Aqui é um char, né? Ele vai funcionar, porque você tem aqui um char, o char pode ser convertido para inteiro, tem a tabela ASCII, ele vai responder que F é o maior valor. E aqui? Vamos ver aqui se agora ele compila. Né? Ele deu um... Olha, mas ele tem que ser inicializado, né? Pelo menos para ficar mais simples de entender aqui. Ele está recebendo esses caras como inteiros, né? Com valores inteiros. Um ponteiro, nessa minha arquitetura aqui, ele não é um inteiro, ele é um long int. Então ele vai pegar esse long int, então quando eu passo esse cara, eu não estou passando essa string, eu estou passando um ponteiro para essa área que tem o João. Esse cara vai ser convertido para inteiro,
e vai ser armazenado aqui. Esse cara vai ser convertido para inteiro e armazenado aqui. Quando ele vai retornar, ele vai retornar o valor inteiro. E esse valor inteiro já é aquele long int quebrado, né? Então ele não vai apontar para nenhuma área válida. Na hora que eu tentar imprimir o S como string, ele vai dar problema. Eu só conseguiria imprimir ela se eu quisesse imprimir ela realmente como um inteiro. Eu só conseguiria imprimir ela se eu quisesse imprimir ela como um inteiro. Ela não é uma string válida. Eu já ferrei com a string. Então, só que ele deu só warnings, né? Nesse caso aqui ele só dá warnings. Porque no caso de inteiro ele consegue converter esse cara para inteiro. Então, quando a linguagem faz muitas conversões automáticas para você, faz muita correção, ela perde a segurança. O que era para ser seguro com relação a tipos, ela perde nesse momento. Entendeu? Então não é legal ela ter tipos. Não é legal ela fazer essa conversão de tipos. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar uma função para cada tipo de dado. Então, eu poderia criar lá double, maior. Char, maior. Só que maior não pode ser maior, né? Porque maior já é o nome de uma função, né? Então essa função aqui eu teria que chamar ela talvez de maior int. Maior double. E maior char. Qual que vai ser o código dessa função maior dobro, maior char? Qual que vai ser o código? Vai ser diferente? Não vai, né? Ah, né? Com o pé de baixo, né? Estou aprendendo Vim aqui porque para esse meu computador aqui não dá para usar Eclipse, né? Então é melhor usar o Vim. Então o código ficaria exatamente igual. A única diferença era o nome. Vou botar tudo double aqui. Vou botar esse maior. Char. Tem um D mais aqui. Então, 20, 1.8 e F. Ok. E é isso, né? Esse código aqui incomoda vocês, pessoal? Tem duas coisas que incomodam aqui, né? Uma é que você ficar maior int, maior double,
maior char. Isso é uma coisa que incomoda profundamente. Mas em C, eu não consigo fazer diferente. Por quê? C, o único polimorfismo, né, que tem é por coerção. Mas existe um outro tipo de polimorfismo, que é também ad hoc, que é o polimorfismo de sobrecarga, o overload. No caso do C++, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a sobrecarga. O que é a sobrecarga? O que é a sobrecarga, pessoal? Lá em Java a gente fez os códigos lá. Nos casos lá tem. O que é a sobrecarga no Java? Isso. Só que a sobrecarga não é só métodos. Serve para métodos, no caso do Java, vai ser métodos, porque não existe funções, né? Só que sobrecarga pode ser sobrecarga de métodos, pode ser sobrecarga de funções, pode ser sobrecarga de operadores. Algumas linguagens distinguem isso, né? Então, em C++, eu posso ter esse código aqui. O que melhora é que agora o meu código fica um pouquinho mais fácil de ler, né? Quando eu olho só essa parte aqui de baixo, só a função main, eu tenho lá A maior do que 10 e 20, Y maior do que 1.5.8, C maior do que A e F. Então, aparentemente, por isso que é ad hoc, essa função maior, ela está podendo receber diferentes tipos de dados. Isso é o polimorfismo. Então, quando a linguagem é monomórfica, ela só recebe um tipo de dado. Agora tem uma função maior que está recebendo diferentes tipos de dados, mas é aparente, porque no fundo, eu tenho 3 funções diferentes, né? Só que elas estão sobrecarregadas. Isso não funciona em C, mas funciona em C++. Então, se eu usar o compilador de C++, ele vai funcionar. Só que ele até pede, ao invés de salvar ele como C, salvar ele como CPP mesmo, né? Mas aí ele compilou agora com o compilador de C++, ele interpretou esse código que não é mais C. Esse código não compila em C, compila em C++. Então em C++ tem sobrecarga de funções, procedimentos, né? Entenderam, pessoal? Então isso aqui é polimorfismo, ad hoc, sobrecarga. Quando você olha só a aplicação cliente, fica bonitinho, porque agora tem só uma função maior. Mas não é verdade. Isso aqui é a mesma coisa que acontece lá no C, quando você tem algo do tipo float, x recebe 1 dividido por 2. Quanto que dá aqui, pessoal? 1 dividido por 2. Não é 0,5. Qual é o tipo dos operandos? É inteiro. Como o tipo dos operandos é inteiro, esse símbolozinho aqui que ele vai usar é a divisão de inteiros. Então, vai dar 0 inteiro. Já a segunda atribuição aí, float y igual a 1.0 dividido por 2.0, sim, agora vai dar 0.5. Então, observe que esse símbolo é o mesmo. Só que as operações que são realizadas aqui são diferentes. Aqui é a operação de divisão de inteiro e essa aqui é a operação de divisão de float. Por quê? Porque esse operador está sobrecarregado e tem significados diferentes de acordo com os tipos de dados. Tem linguagens que, ao extremo, ela nem gosta disso, ela vai lá e fala. Tem um símbolo que é a operação de divisão de inteiros e tem outro símbolo que é a operação de divisão de reais. Separa isso. Porque não é a mesma operação. É só aparente que ela é a mesma operação, mas não é. Vou apagar tudo. Mas isso aqui incomoda vocês ou não? Está de boa? Tem 3 códigos exatamente igual, né? Essa minha funçãozinha ela é besta, ela é simples, não vai mudar. Mas imagine que você tem um algoritmo complicado que você está trabalhando nele ainda. Esse algoritmo ele é genérico.
Ele pode ser aplicado em qualquer tipo. Só que, pela função ter que demandar tipo, você vai ter que criar 3 funções com aquele algoritmo. E você ainda está trabalhando nele, você está melhorando ele. Então, toda vez que você melhorar ele numa função, você vai ter que melhorar ele nas outras 2. Né? Só que o código é o mesmo. Você vai ter que fazer manutenção nos 3 códigos. Então, como que a gente pode resolver esse problema? O C++ tem um outro tipo de polimorfismo, só que é polimorfismo universal. Esse polimorfismo é um polimorfismo chamado de paramétrico. Ele surgiu nas linguagens funcionais. Ele surgiu na linguagem ML, acho que na década de 80, que é o polimorfismo paramétrico. As funções, ou tipos, ou métodos, têm um parâmetro que é o tipo. Como é que funciona isso? Primeiro, aqui tem quantas? 1, 2, 5, 5. Apaguei tudo. Então, primeiro apagar as outras 2. Agora, eu venho aqui e, ao invés de chamar essa função retorna int, ela retorna um t. Eu ainda estou aprendendo esse negócio aqui. Então. Retorna um t. Ela recebe como entrada um t. Né? Ela recebe como entrada um t. Um TA e um TB. E aqui o legal, pessoal, por exemplo, eu estou dizendo que a função maior recebe 2 operandos do mesmo tipo. Eu não vou pegar maior de laranja e banana, sempre do mesmo tipo. Só que aí agora só coloco uma palavrinha, uma coisinha mais aqui, que é template. Acho que é type name. Type name. Vamos falar esse cara como CPP. Que agora já reconhece essas palavrinhas, né? Tipo template, type name. Então eu estou dizendo que esse cara tem um T. Né? E agora a coisa fica melhor que eu tenho apenas um único código. Se eu ainda estiver lembrando da sintaxe. Ah não, é CPP, né? Aí eu tenho o mesmo resultado agora, só que com apenas um único código. Então por isso que isso aqui é o polimorfismo universal. Realmente eu tenho apenas uma única função que opera sobre tipos diferentes. Mas tem tipo aqui, né? Aqui tem tipo. Ela tem tipo. Na verdade, é sempre o tipo T. Ela não é dinamicamente tipada. Ela tem um tipo aí. Não posso jogar um inteiro e um float ali. Não aceito. Jogar uma string e um inteiro. Eu não aceito. Tem que ser do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Entenderam, pessoal? Então, isso é polimorfismo paramétrico. Ele está presente no C++. Acho que o C++ deve ter, eu não lembro se o Smalltalk colocou isso antes. Mas o C++ é uma das primeiras linguagens a ter incorporado isso. Né? Linguagem orientada a objeto. Ela vem do ML. Então, depois, o C++ incorporou, na década de 90 ainda, e o Java foi em 2005. No Java, como é que esse polimorfismo paramétrico chama? Lá no Java. Os genéricos, né? Os genéricos. Porque esse polimorfismo paramétrico, no caso do C++, pode ser aplicado também a procedimentos. Porque no C++ tem procedimentos. No Java, eu só tenho métodos, classes. Né? Eu
Não tem procedimento solto assim. Então lá, quando você cria lá no Java uma list, vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. De interval, tá? Você está usando aqui o mesmo conceito, polimorfismo paramétrico. Mas uma pergunta agora, mas essa função maior, ela realmente é genérica? Posso aplicar ela para qualquer tipo de dado? O que restringe aqui aplicar essa função para qualquer tipo de dado? Eu criei um novo tipo de dado. Eu posso aplicar essa função maior? Criei o tipo de dado aluno. Aí eu quero verificar se o aluno A é maior que o aluno B. Isso vai funcionar? Como é que ele vai saber se o aluno A é maior que o aluno B? Qual vai ser o critério? Se eu tenho um objeto mesmo, aluno, eu quero passar esse cara. O que eu preciso aqui para ele ser genérico mesmo? Para poder utilizar essa função, o que meu objeto precisa implementar? Observe que tem aqui essa operação aqui, maior, né? Então eu preciso saber fazer isso aqui. A é maior que B? Então, meu objeto, eu preciso saber fazer essa operação. Se ele não tiver implementado essa operação, não vai funcionar, ou não vai funcionar como eu espero. Né? Porque eu posso definir esse critério. Né? No exercício lá, do Java, eu pedi para vocês implementarem lá o compare. Né? Porque quando você cria um novo tipo de dado, eu criei o tipo de dado aluno. Talvez eu quero dizer que o aluno A é maior que o aluno B pela matrícula dele. Ou pelo nome, na ordem alfabética. Ou pelo coeficiente dele. Então, essa semântica, quem dá sou eu. Quem criou o tipo de dado tem que dar essa semântica. No C++, existe a sobrecarga de operadores. Eu crio um novo tipo de dado e sobrecarrego o operador. Eu falo, ó, como que eu quero que a função operador maior funcione na minha linguagem? Como é que eu quero que o operador de igualdade funcione na minha linguagem? Ou como é que eu quero somar, né? Eu quero somar dois alunos. Como é que eu vou somar dois alunos? Talvez no caso de aluno não faça sentido, mas se eu criar um tipo de dado ponto, talvez eu possa querer somar 2 pontos. Eu posso querer subtrair 2 pontos. Subtrair 2 pontos é retornar a distância entre o ponto A e o ponto B. Né? Então poderia dar essa semântica. Né? Então poderia criar essa semântica aí. Em C++ eu tenho isso, em Java eu não tenho isso. Naquele exercício lá, eu peço para vocês implementarem lá, eu usei daquela atividade, implementar o método equals, implementar o método compare. Por quê? Porque não tem sobrecarga de operadores. No Java não tem sobrecarga de operadores. Então vou passar aqui os slides. Agora que é só mais uma linguagem aqui. Uma outra linguagem, já uma linguagem funcional, que foi influenciada pela ML diretamente, é a linguagem Haskell. A linguagem Haskell também tem polimorfismo paramétrico. Você pode simplesmente dizer, a função maior, que recebe o tipo de dado A, retorna um A, recebe dois tipos A e retorna um tipo A. Aí você pode chegar e falar que maior x e y é igual. Mas agora acho que no resto que é mais novo, acho que tem uma outra, tem um case, né, além desse guarda. Né? X
maior que y, eu retorno y. Não, desculpa, x maior que y, eu retorno x, né? Otherwise, depois na terceira unidade a gente vai falar um pouquinho sobre programação funcional. Está sendo bem utilizado agora. E eu tenho aqui uma função polimórfica paramétrica em Haskell, que não é uma linguagem orientada a objeto. É uma linguagem funcional e é uma linguagem fortemente tipada e estaticamente tipada. Só que eu não sei se funciona aqui já. Slack não, Stack não. Slack. Aí é legal, porque no Haskell já deixa explicitamente que, ok, eu estou dizendo que essa minha função ela é polimórfica, paramétrica, genérica. Só que não é verdade, porque eu preciso conseguir comparar o x maior que y. Então eu preciso explicitamente dizer que esse tipo A ele é ordenável. Não é qualquer coisa, é só um tipo de dados ordenáveis. Então eu tenho que voltar lá no meu código e dizer que, não lembro mais a sintaxe, dizer que esse tipo é ordenável. Então agora eu posso aplicar maior 4 e 5, maior João e Maria, posso aplicar com qualquer tipo de dado, ok? E aqui no Haskell fica legal porque explicitamente eu já deixei isso amarrado. Eu não posso aplicar qualquer tipo de dado, só os tipos de dados ordenáveis. Só os tipos de dados que implementam isso aqui. Para dizer em Haskell os tipos de dados que implementam isso aqui, eu coloco o que eles chamam de type class, que no Haskell é a maneira que a gente faz sobrecarga em Haskell. A gente faz o polimorfismo de sobrecarga. Então, Haskell tem polimorfismo de sobrecarga e tem polimorfismo de paramétrico. Né? E para fechar, e em Python, pessoal, como é que eu faço em Python? Como é que eu faço essa mesma questão em Python? Eu faço sem saber nada disso, né? Eu vou lá, boto. O cara que só conhece Python, ele pergunta, mas qual que é o problema mesmo? Não estou entendendo. Qual que é a dificuldade aí que você está tendo? Me explica aí. Então, em Python, eu coloco isso só, né? Return A, else, return B. Certo? É só que, quando eu faço isso em Python, vou abrir o wide aqui. Quando eu faço isso em Python, tem alguns problemas, né? Ah, não, do editor, né?
Opa, use pin, né? Qual que é o problema aqui, pessoal, dessa solução aqui? Opa, eu esqueci os dois pontinhos, esse é o problema, né? Mas fora esse problema, qual que é o outro problema que eu tenho aqui? Eu posso descobrir o maior entre 10 e 5. E se eu tentar descobrir o maior entre João e 5? Dá um erro, né? Mas esse erro é um erro de execução. Se eu tivesse dentro do meu programa isso, dentro de uma parte do meu programa, igual assim. Estou apertando o ESC aqui para salvar. Já estou me habituando com o vinho. Observe que para o Python, ele não consegue me dizer que eu tenho um erro aí, pessoal. Eu tenho um erro aí. Né? Eu poderia, inclusive, colocar uma literal aqui, né? Vou botar uma literal aqui, tem uma literal inteira e uma literal string. O Python não verifica isso. Por quê? Não executou essa linha. Não executou essa linha, não dá problema. E observe que claramente está lá, né? É estático isso, está colocado estaticamente. Eu coloquei literais ali, não são nem variáveis. São valores literais. Eu coloquei uma string e um inteiro. Só que não executou essa linha, ele não pode fazer nada por você. Então, linguagens dinamicamente tipadas são menos seguras. Se essa linha não é executada, você não consegue, o compilador não está te dando nenhuma garantia da validade das linhas que não foram executadas. Então, as linhas que não são executadas numa linguagem dinamicamente tipada é a mesma coisa do que a linguagem não tivesse tipos. Ele não vai usar para nada aqui. O compilador não vai usar para nada. Quando executa, sim. Aí ele vai dar problema de tipos lá, ó. Type erro. Se esse cara aqui, o A fosse 1, e eu mandasse executar, aí vai dar um type erro. Ele executou aquela linha, então existe aqui um erro de tipos. Então, linguagens dinamicamente tipadas não dá essa flexibilidade, porém, você perde nessa checagem de tipos. O que não ocorre, por exemplo, numa linguagem fortemente tipada, tipo Haskell. Eu tenho aqui x é igual a maior João e 10, não importa que eu não esteja usando esses caras. Isso aqui não vai compilar, não vai rodar. Então já vai dar um erro de tipo. O mesmo aconteceria uma linguagem que a gente mais próximo da gente, que é o C++. Né? Tipo, se eu tivesse dentro de um código aqui, if 0, ou seja, não vai executar. Char y é igual a maior de 10 e olá. Então esse erro já dá um erro de tipo. Lá. Não match function focal to maior. Né? Então você chamou maior, passou inteiro, string e está esperando um char. Ou seja, tu é louco, cara. Não faz sentido isso. Mas o Python está de boa, não tem problema nenhum. Mas esse código não foi executado. Ele não será executado.
Se o compilador passasse, esse código não ia ser executado, mas o compilador não vai passar, ele não vai deixar passar. Então, mesmo as linhas que não são executadas, nas linguagens estaticamente tipadas, são checadas. Então, agora a gente pode passar aqui para os nossos slides, a gente pode passar um pouco mais rápido agora, após essa explicação. Então, aqui eu peguei desse artigo, né, do Luca Cardelli. Então, a principal referência para entender polimorfismo é entender esse artigo aí. Então, esse artigo, essa parte aqui é do próprio artigo, que eu recorto do artigo que eu fiz, né? Então, a discussão, para falar sobre a discussão sobre polimorfismo, ele primeiro começa com essa discussão sobre linguagem estaticamente tipada e dinamicamente tipada, né? Aí coloca isso que eu falei com vocês no início, né? Na matemática, como na programação, tipos garante, né, essas restrições. E essas restrições garantem uma maior corretude. Então, para prever violações de tipos, né, ela garante uma linguagem estaticamente tipada. Então, os tipos são associados com constantes, operadores, variáveis e símbolos nas linguagens. Algumas linguagens, tipo Haskell, Scala agora, um monte de linguagens estão incluindo essa implementação que é Type Inference, esse recurso, inferência de tipos. Inclusive o Java. O Java 9, o Java 10, o Java 10 ainda melhorou mais essa parte de inferência de tipos. Então, ao invés de você ficar escrevendo list de alunos, new linked list de alunos, você só coloca var a recebe new linked list. Linked list alunos. Aluno. Linked list aluno. Então você não precisa ficar reescrevendo isso. Escrever duas vezes o tipo, né? Então linguagens, por exemplo, algumas linguagens são monomórficas, né? Você precisa, que essa linguagem aqui ela não tem checagem de tipo, tipo Pascal e Ada, aí coloca que ML é uma linguagem que já tinha inferência de tipos. Esse artigo é antigo, né? Então ML é uma das linguagens que incluiu inferência de tipos, uma linguagem funcional, polimorfismo paramétrico, que foi agora, está sendo portada para outras linguagens. Então, Scala tem, Swift da Apple também tem inferência de tipos, tem polimorfismo paramétrico, né? Então, linguagens que todo tipo, de toda expressão pode ser determinada em tempo estático, ou seja, no momento que eu estou compilando meu código, são linguagens estaticamente tipadas. Isso eu falei com vocês há um tempo atrás. Então, elas são mais seguras, porém são muito restritivas, né? Muito restritivas. Dificulta você fazer programas genéricos. Uma forma de você diminuir essa restrição é você tornar um pouco mais fraco o lance de tipos. É o que você faz. Você faz conversões, você trabalha com memórias, com ponteiros genéricos, ponteiro para void, você faz o que você quiser com aquela área de memória. Então o C não tem polimorfismo, mas ele tem um tipo mais fraco, que é a forma que a gente tem para trabalhar com ele. Linguagem, que todas as expressões são consistentes a tipo, são linguagens mais fortemente tipadas. São linguagens fortemente tipadas. Se não tem nenhum erro com relação ao tipo, em tempo de compilação, eu posso ter um monte de erros no meu programa, né? Um monte de bugs. Mas esse erro de tipos, linguagens que são estaticamente tipadas e fortemente tipadas, consegue verificar para mim em tempo de compilação. Então, em PROS, as linguagens estaticamente tipadas são mais seguras, né? Simplificando. São mais eficientes porque essa verificação está sendo feita em tempo de compilação, só que elas são muito rígidas, né? Não tem flexibilidade. Nem como eu conversei com vocês com C, né? Teria que criar várias funções do tipo maior int, maior char, maior não sei o quê. Só que tem muitos algoritmos, por exemplo, algoritmos de ordenação, de busca, são algoritmos genéricos. Ordenar uma lista de inteiros, ordenar uma lista de float, não pode ser diferente. Não precisa ter que implementar dois softs, né? Então, uma linguagem estaticamente tipada, sem polimorfismo, ela é inútil. E sendo muito fortemente tipada, né, não tendo igual no C, né, que tem para onde a gente apelar, que é para o lado fraco do tipo da linguagem, ela fica muito inútil, porque imagina listas.
Na disciplina de estrutura de dados, de forma didática, a gente vai lá e cria uma lista de inteiros. Mas agora, com vocês programando em Java, vocês veem que a lista de inteiros ela não tem utilidade, porque eu quero lista para poder armazenar os meus valores. Né? Eu quero poder... se eu estou criando uma relação turma e alunos, na minha classe turma, eu vou ter uma lista de alunos. E aluno é um objeto novo que eu criei. Imagina que todo programador tivesse que criar uma lista para cada tipo de dado dele. É impraticável. Se torna impraticável isso. O C, ele apela para a área de memórias. Você joga lá dentro da área de memória o tamanho, depois você manipula esse cara. Você não usa tipos, né, no caso do C. Então você pode ter linguagens polimórficas, né, que permite, né, que você opere sobre tipos diferentes, funções polimórficas, tipos polimórficos, né. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que uma classificação do Cardell é essa. Eu tenho polimorfismo universal e o ad hoc. O universal pode ser paramétrico ou por inclusão. Né? Vai falar aqui. Então, paramétrico, a gente já mostrou para vocês, que é aquele em C++ é o template, em Java é o generics. O ad hoc, a gente mostrou aí que é a sobrecarga ou a correção. Então, o ad hoc é quando as funções funcionam ou aparentemente funcionam sob diferentes tipos. Ela funciona quando ela faz aquela correção, né? Aquela conversão. Lembra que no primeiro exemplo do maior, eu tinha apenas uma única função maior que trabalhava com double. E eu estava fazendo as conversões lá. Né? Já o polimorfismo universal são realmente que as funções funcionam por um número infinito de tipos. Né? O ad hoc funciona por um número finito. Os tipos podem ser convertidos, né? Ou para aqueles tipos que existe a sobrecarga daquela função. Então, o ad hoc é um polimorfismo aparente, enquanto o universal é um polimorfismo real. Você tem apenas um único código, você faz a manutenção em apenas um único código. Então, aqui, por exemplo, o ad hoc. Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho tanto a sobrecarga quanto a conversão. Né? Esse aqui, não, esse aqui tem só a sobrecarga. Tá vendo? Esse aqui tem só o overload. Né? Então, quando eu somo A mais B ou somo X mais Y, dependendo do tipo, ou ele vai aplicar uma soma de inteiros, ou ele vai aplicar uma soma de floats. Ele não vai aplicar, não é a mesma operação. Ou eu posso ter ainda a coerção, né? Por exemplo, aqui eu tenho a soma de dois floats, só que aqui o W é inteiro, né? Eu estou somando um float e um inteiro. Existe o soma float e o soma int. O que ele faz aqui? O W ele converte para float. E faz a coerção. Só que ele não me pergunta. Né? Ele não me pergunta. É legal você saber, quando você está usando uma linguagem tipo JavaScript, saber quais são as regras de coerção. Quando você soma, por exemplo, um inteiro e uma string. No polimorfismo paramétrico, a gente falou aqui do universal. Né? Desculpa, universal paramétrico. Eu mostrei para vocês o exemplo em C++ e em Haskell. Né? Aqui, eu tenho a seguinte questão. Por exemplo, para poder... Cadê? Tem um exemplo de Java? Não tá certo. Foi o máximo. Para poder fazer isso, por exemplo, o max, eu quero implementar o maior. Também vou retornar o tipo T, vou receber dois valores do tipo T. Da mesma forma que lá no Haskell eu tive que colocar lá ord A, aqui eu tenho que dizer que esse T não é qualquer T. É o T que implementa esse comparable. Ele implementa esse comparable. O comparable é uma classe que na atividade da lista de exercício vocês vão ter que fazer isso. Nela você vai lá e implementa o compare to. Então, ou seja, dentro do max aqui, do maior, em Java, eu não consigo usar o operador maior. Eu não consigo usar o operador maior porque não existe sobrecarga de operadores em Java. Existe sobrecarga só de métodos. Então eu tenho que usar um método aqui, o compare to. Se eu usar o maior ali, vai estar fazendo comparação de ponteiros, não é qualquer. Então,
Em Java, para implementar, eu teria que fazer isso. Em C++ não. Em C++ eu posso usar o operador de maior aqui, não tem problema. Em Haskell eu posso usar também o operador de maior, só que em Haskell tem essa garantia também. Eu tenho que dizer que o A é dessa classe aí, type class, que é os A's que são ordenáveis. Né? E quando você tem tipos paramétricos, aí todas as funções também começam a ser paramétricas. Por exemplo, eu quero saber o tamanho de uma lista. O tamanho de uma lista não pode ser, o tamanho, que tipo de lista que você tem? Uma lista de inteiros, então o tamanho é implementado de tal maneira. O seu tipo é float, então eu vou implementar de outra maneira. Não, o algoritmo é o mesmo. Né? O algoritmo é o mesmo. Então, em Haskell, que é uma linguagem funcional, o tamanho de uma lista do tipo A, pode ser qualquer lista, retorna um inteiro. Aí eu implemento ela. Se tivesse lá no... O tamanho de uma lista do tipo A retorna um inteiro. E aí qual que é o algoritmo disso? Só que resta que é funcional e a gente não usa o while. Né? Então o caso trivial é tamanho de uma lista vazia é 0, uma lista vazia tem 0 elementos. E aí ele usa casamento de padrão, fetch method, que é muito usado também na linguagem Scala, nas linguagens Scala, essa linguagem do brasileiro, né, o LX, usa muito isso também. Então x é o primeiro elemento da minha lista e x's são os demais elementos da minha lista. Então uma lista que tem pelo menos um elemento, o tamanho dela é 1 mais o tamanho do restante. E aí, com esse algoritmo, é independente de se minha lista é uma lista de inteiros ou se é uma lista de strings. Eu não preciso implementar códigos diferentes para tipos de listas diferentes. Aquele negócio que eu falei com vocês que ia dar erro, né? Então, o tamanho de uma lista de inteiros, por exemplo. Essa lista ela tem os valores 1, 2, 3, 4, né? Até o 10. Agora botei só 2 valores. E funciona inclusive com strings, porque strings em Haskell é uma lista de char. Funciona também. Então essa é a minha função que eu criei. Então polimorfismo paramétrico é um conceito que surgiu aí nas linguagens funcionais e agora está presente aí nas linguagens orientadas a objetos. E é importante, pessoal, entender essa diferença das linguagens estaticamente tipadas e das linguagens dinamicamente tipadas. Eu vi uma discussão, o cara estava lá falando que, acho que era o Go mesmo, a linguagem Go, a linguagem nova da Google, eles até estão criando até um framework para desenvolvimento para iOS e para Android. Né? Então, por exemplo, a Google mesmo, ela tem no mercado Android, para não perder o mercado também de desenvolvimento, ela propôs uma implementação que gera aplicações tanto para Android quanto para iOS. Né? Então, você saber trabalhar com a concorrência. Né? Então, acho que é a linguagem Go mesmo, que eu vi alguém falando lá, que muita gente reclama que a linguagem Go não tem genéricos. Só que ninguém reclama que a linguagem Python não tem genéricos. Né? E ele estava revoltado com isso. O que vocês acham dessa pergunta dele? Por que Python não tem genéricos? Genérico seria esse polimorfismo paramétrico. Por que Python não tem genéricos? Python precisa de genéricos? O Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Ela não precisa de genéricos. Então, essa discussão toda aqui, pessoal, é das linguagens estaticamente tipadas. Por isso que no artigo lá começa com essa discussão de linguagem estaticamente tipada. Se as linguagens estaticamente tipadas não tivessem nenhum benefício, a gente pudesse sobreviver só com as linguagens dinamicamente tipadas, não existia
esse tipo de polimorfismo, não precisava de polimorfismo. As linguagens dinâmicas tipadas não precisam disso. Quando você cria uma lista lá em Python, você pode colocar qualquer coisa lá, né? Você pode ter uma lista de inteiro, de string, de outra lista. Python não está nem aí para isso, né? Ele não está preocupado com isso. Se por acaso tiver uma função que pega essa lista, por exemplo, vou fazer uma função agora que soma os elementos dessa lista. Em tempo de execução, que vai dar problema. Porque o primeiro valor eu consigo somar, né? Mas o restante eu não consigo somar. Então o erro vai ser em tempo de execução. Não vai ser em tempo de compilação. Então, linguagem dinamicamente tipada é isso. Você passa os erros de compilação para erros de execução. O problema de erro de execução é que, às vezes, ele não ocorre com o programador, ocorre com o usuário. Erros de compilação sempre aparecem para o programador. O programador pode corrigir isso. Então, você pode ter um programa aí de 1 milhão de linhas de código, que tem um trecho de código lá que demora 10 anos para ser executado. Daqui 10 anos, o cara vai lá e executou aquele código, puxa, deu errado. O programador talvez nem está vivo mais, ele nem sabe onde o cara está morando, nem sabe mais nada do cara. Então, mas se fosse uma linguagem estaticamente tipada, aquele trecho de código que estava escondido lá, que não foi executado durante 10 anos, tinha sido testado. Então, se tivesse erro, o programador tinha resolvido. Você já pagou o programador foi para casa dele, já está feliz e ainda está com problema no código. Oi? Já gastou o dinheiro, agora vai ter que contratar o outro programador, né? Não tem jeito. Então, linguagens dinâmicamente tipadas tem esse risco. Então, quando as pessoas falam que o Java é mais seguro do que o PHP, boa parte está relacionada a isso. Que o Java é uma linguagem estaticamente tipada e o PHP é uma linguagem dinamicamente tipada. E fracamente tipada. Mas, às vezes, o cara está lá programando em Java e no lado do cliente o cara está programando em JavaScript. Né? JavaScript tem o mesmo problema do PHP, é uma linguagem também fracamente tipada e dinamicamente tipada. Mas sabendo usar é muito boa. Mas você tem que saber isso, né? Você tem que saber qual é a limitação. Então, nesse meu projeto eu estou usando uma linguagem dinamicamente tipada. Então, tenha mais cuidado nos testes, na resolução de testes. Gere casos de teste, tem uma metodologia para verificar os testes. Então, eu posso ter, inclusive, classes, né? Tipos polimórficos, né? Tipos paramétricos. Então, aqui uma classe ponto, que esse ponto eu estou falando. Eu tenho ponto, mas pode ser inteiro, pode ser float, pode ser caracteres. Não estou preocupado com isso. E aqui, eu estou sobrecarregando esse operador aqui, que é o operador que a gente usa em C++ quando a gente vai imprimir as coisas. O que a gente está fazendo aqui com esse operador, lá no Java, a gente faz com o toString. E no Python a gente faz, acho que com Happy. A gente implementa um métodozinho chamado Happy lá, para fazer a mesma coisa. E no resto que a gente faz derivando a classe show. Que é como que eu quero que esse ponto seja impresso na tela. Então, eu posso criar os pontos, posso verificar se P3 receber P1 maior que P2, está implementado também, está aqui, né? Aqui está a sobrecarga do operador mais, né? Como que eu faço a soma de mais. Então, eu posso somar os caras e depois eu posso imprimir o P3. Então, ele vai somar esses carinhos aqui, imprimir o P3 e imprimir lá em string. No caso do C++, não tem essa sobrecarga de operadores, em Java não tem. E o último tipo de polimorfismo é o mais citado aí na web, né? É esse que é o que eles citam na web, que é o polimorfismo de inclusão. Que é o polimorfismo que requer o conceito de heranças. Né? Por que é polimorfismo de inclusão? Por causa da ideia de conjuntos, né? Eu falei com vocês que tipo era um conjunto de valores. Então, quando você tem um tipo, uma classe A, que herda duas classes, então tem a classe B e uma classe C. Então a classe A é a superclasse e a classe B e C são subclasses da classe A. Se isso é tratado como conjunto, eu poderia verificar da seguinte maneira também. Eu tenho uma classe A, o tipo A, eu tenho o tipo B, que está contido em A, e tem o tipo C, que também está contido em A.
Então existe uma relação de inclusão. Tanto B quanto C estão inclusos no tipo A. B e C é A. Por isso que é chamado de inclusão. Então existe essa relação de inclusão. Né? Então, na implementação, né, quando a gente implementa isso, eu acho que esse exemplozinho aqui é simples, mas ele é bom. Então, por exemplo, eu tenho uma classe chamada operação, e nessa classe abstrata eu tenho um método lá, calcular. Tem o método calcular. E aí esse método calcular, ele recebe dois carinhas, um x e um y. Tá? Só que esse calcular pode ser somar, pode ser subtrair, pode ser dividir, pode ser qualquer uma dessas operações. Aí o que eu faço? Eu estou sobrecarregando essa classe, essa operação, criando duas classes somas e uma classe subtração, implementando aqui o método calcular. Agora eu posso ter, por exemplo, um outro método chamado mostrar cálculo, que o que ele recebe como entrada? Ele recebe como entrada operação. Ele não recebe soma, ele não recebe subtração. Ele recebe operação. Mas quando ele executa a operação ponto calcular, ele executa a operação correta. Por quê? Aqui no uma outra definição de polimorfismo, de inclusão do... Fugiu o nome do cara. Ela é bem prática, direta. Então, você quer a classificação anterior. Então, que era acho que era do Luca Cardelli também. Você tinha definido assim, né? Ad hoc, paramétrico e subtype. Os três tipos de polimorfismo. Aí depois ele fez um outro artigo que definiu aquelas quatro. Né? Então, esse subtype é o polimorfismo que ele chama agora de inclusão. Né? Então, eu falo, quando um nome denota instâncias de diferentes classes relacionadas por uma classe, uma superclasse comum. Então, quando eu tenho lá uma classe A, eu tenho aqui dentro um método F1, eu tenho uma classe B que estende A. E que essa classe ela faz uma sobrecarga no método F1. Faz um override. E aqui eu implemento o F1. Ou uma classe C, que extende, né? Se fosse em Java, esse código meu aqui não é seu do código. E ela também vai lá e sobrescreve o F1. Então, o legal disso é que eu tenho, por exemplo, posso lá dentro da minha linguagem criar uma variável A do tipo A. Só que em um dado momento, ela pode pegar uma instância de B. E aí, quando eu executar o código v1.f1, ela vai se comportar como usando o método que está implementado lá na classe B. Ou, outra hora, eu posso falar que v1 agora recebe C. E se eu executar para a mesma v1, o f1, ela vai se comportar diferente. Então, esse é o polimorfismo de inclusão. No Java, por exemplo, a implementação daquela classe acho que é IOStream. Não, IOStream é... IOStream como é que chama? Não, IOStream é do C++. Né? Esqueci o nome da classe. Vou botar aqui a classe System. Né?
Passa na classe, senão a gente acha lá o out, a print string. Então a classe print string é aquela classe que a gente usa aquele métodozinho lá do Hello World, né? Que é o println. Olha o println. O println ele é sobrecarregado, né, com diferentes parâmetros. Ele é sobrecarregado sem parâmetros, então ele só vai imprimir uma quebra de linha. Com boolean, ele imprime boolean. Ele imprime char. Ele imprime um vetor de char, um vetor de caracteres. Ele imprime double. Ele imprime float, aqui ó. Tem o println double e o println float. Então quando você passa lá, ele tem que saber qual que é o tipo. Então é sobrecarregado. Tem o println inteiro, tem o println long int, e tem o println string e tem o println object. Então ele é sobrecarregado com todos esses tipos. Só que quando chega aqui no object, ele faz exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então quando ele chega lá, o println object, como é que esse código dele deve estar lá implementado? Ele vai chamar o println de x.getString. GetString? Não, toString, né? TrueString. Ok? O toString, ele vai chamar o toString de qual classe? Da classe objeto ou da classe filha do objeto? Que eu tinha passando. Você tem lá no meu main lá do Java, você tem lá aluno, a, new aluno, dual. Quando eu chamo println do system, blá blá blá, né? E passo A aqui, ele está convertendo esse A para objeto. Ele está fazendo uma coerção aqui. Que não te pergunta. Ele joga para cá. Quando eu estou aqui, eu tenho agora um object. Ou seja, porque eu posso, um objeto da superclasse, né, tipo A, apontar para uma instância de uma outra classe, que é filha, né? Aí que está o esquema dele. Você pode ter um objeto de uma classe apontar para uma subclasse. Então esse x aqui está apontando para essa instância aqui, aluno. Quando eu faço x.toString, qual método que ele vai chamar? O método do aluno ou o método do object? Vocês implementaram isso na atividade? Implementaram? Oi? Do aluno. Depende se o aluno tiver implementado. Se o aluno tem, né? Eu estou falando que eu não estou assumindo que tem. Se o aluno tem, ele vai usar do aluno. Né? Então ele vai estar usando o código do aluno aqui. Então, esse método aqui vai depender do tipo de dado que está sendo passado. Então, se eu implementei o aluno de uma maneira, ele vai executar exatamente daquela maneira. O toString vai executar daquela maneira. Então, isso é o polimorfismo de inclusão. O comportamento desse método toString aqui depende do tipo. E outra, né? Você tem essa impressão, né? Você também está mandando imprimir aqui que o println consegue ser aplicado para qualquer tipo de dado. E é verdade, ele pode ser aplicado para infinitos tipos de dados aqui. Porque em Java, todo mundo é subclasse de object. Como todo mundo é subclasse de object, eu posso passar todo mundo aqui. Em Java, antes de ter o polimorfismo paramétrico, a forma deles sobreviverem era assim. Uma lista em Java
ela precisava armazenar valores de um determinado tipo. Que tipo que ela armazenava? Object. Se ela armazenava object, eu podia adicionar um new aluno, por exemplo. Podia adicionar um new aluno aqui. Só que o problema é que na hora que eu pegar esse aluno, na hora que eu receber esse aluno, eu vou ter que fazer o cache nele. Isso é uma coisa chata. Em muitos casos eu tinha que fazer algo do tipo aluno, C, recebe aluno, L.get 0, sei lá, algo assim. Tinha que ficar fazendo esse cache aqui no código. Hoje a gente não usa assim. Você pode usar assim. A linguagem não te proíbe usar assim. Ela te dá um warningzinho lá, mas ela não proíbe você usar dessa maneira não. Mas a forma correta hoje em dia é usando genéricos, porque o Java agora já tem genéricos. Então, polimorfismo de inclusão é apenas um tipo de polimorfismo dentre outros. E o que está por trás do polimorfismo é essa discussão entre linguagem estaticamente tipada e dinamicamente tipada. Então, não procure polimorfismo em linguagem dinamicamente tipada. Você não precisa disso. Você não precisa de polimorfismo de paramétrico numa linguagem dinamicamente tipada. Só que saiba, quando você está usando uma linguagem dinamicamente tipada, erros de tipos só podem ser checados em tempo de execução. Tudo que você puder passar para tempo de compilação é bom fazer. Em Java, com a história de polimorfismo, você já tem erros de tempo de execução, de tipos. Principalmente quando você usa algo desse tipo aqui. Na sexta-feira, que já está em cima da hora, na sexta-feira eu mostro para vocês melhor essa discussão sobre inclusão aqui em Java e mostrar para vocês quando que o Java corre erro em tempo de execução. Porque o Java, toda linguagem que tem um polimorfismo de inclusão, no fundo, ela tem o que chama de despacho dinâmico. Dinamicamente, ele tem que conseguir saber, essa minha variável aponta para que tipo de dado. E isso só pode ser feito em tempo de execução. Será que X aponta para quê? Aponta para um aluno, aponta para um inteiro, aponta para que tipo de dado? Eu só consigo saber isso em tempo de execução. Então, vocês vão ver código em Java usando a type de não sei o que, verificar o tipo antes de fazer a execução, antes de fazer o cache. Então é isso, pessoal. Na sexta-feira a gente mostra mais, eu vou deixar mais vocês fazerem os exercícios, a lista de exercícios na sexta-feira de laboratório, mas eu posso tirar mais dúvidas com relação a essa parte do polimorfismo de inclusão.